frades queridos, boa parte de vocês sabe que eu não abandonei meu rolê em relação às primeiras plantas que eu comecei a trazer aqui para minha florestinha. Eu tô falando aí de último semestre de 2018, são quase 4 anos, e são carinhas que originalmente habitam florestas desérticas, florestas áridas, florestas secas, enfim, são 3 famílias especialmente falando: a família das Crassulaceae, a família das Cactaceae e a família das Asphodelaceae. Em geral, essas famílias são compostas por espécies ou variedades que costumam acumular mais água em suas estruturas. Durante os milênios aí, em cima deste conceito de instinto de vida, elas foram sofrendo transformações, adaptações para que aguentassem o quê? Regiões desérticas, áridas, com pouca existência de água, baixa umidade no ar e sol diretão, sol a pino, sol pleno na maior parte do tempo durante um ano aí. Elas são popularmente conhecidas como suculentas. Esse nome já é amplamente disseminado e todo mundo já sabe, e se bobear, sabe mais ou até mesmo antes do que as Araceae. E as cores e formas para o Fly Channel, eu nunca descartei as minhas suculentas. Destinei uma área na garagem, vocês já viram, alguns de vocês já viram eu ilustrar no Instagram, ilustrar por aqui. E este episódio, na verdade, são 2 episódios, eu vou trazer alguns destaques de alta coleção, espécies raras, variedades raras, sempre com critério Fly Channel, sempre com critério jardineiros urbanos, trazer coisas diferentes aí para vocês. No mercado atual das suculentas, as Aloe da família Asphodelaceae, Aloe babosa, sabe? Atualmente o mercado mundial tem criado variações híbridas muito interessantes, são pequenas joias. De alguma maneira eu não consigo dizer que as Araceae são joias, mas as suculentas, por causa de certa simetria, tamanho, proporção, forma, eu trato mais ou menos como pequenas joias. E as Aloe de coleção, híbridas, muitas vezes criadas da onde? Da Indonésia, mais uma vez, lá da região da Ásia, extrema Ásia, Ásia Oriental, tem produzido coisas incríveis. E assim como recentemente a gente falou dos Caladium, além das formas, e aí sim tem formas muito diferentes, a gente tem uma projeção, uma matiz, uma gama infinita de cores. Então são essas gorduchas, são essas plantas cheias de água, ao toque é muito perceptível e que nos animam, nos atraem a partir das cores. Dito isso, o destaque da vez para vocês é das produções da Brilho do Sol, Cactos e Suculentas, do André Emer. Talvez não seja a maior produtora, sediada lá no sul do Brasil, contudo, para mim, desde que os acompanho, em 2017, 2018 mais ou menos, é uma das produtoras, o André é um produtor que cria uma das variedades mais interessantes que eu conheço aqui no Brasil. Realmente digno aí das boas produções feitas mundialmente. Pelo menos a mim, que sou muito atento a formas diferentes, ao exótico no sentido de diferenciação, a certa unicidade, um aspecto único, exclusivo, o pessoal da Brilho do Sol, Cactos e Suculentas nunca me decepcionou. Eles costumam abrir álbuns periódicos, mês a mês, no Facebook, Brilho do Sol, Cactos e Suculentas. Basta realizar a busca no próprio Facebook, certo? Clica lá na lupinha, no campinho de busca, Brilho do Sol, Cactos e Suculentas, encontra facilmente, passa a seguir e periodicamente eles anunciam quando vai ser a data e o horário da abertura dos álbuns de coleção. Eles colocam lá centenas de espécies e variedades a cada abertura. E aí, para quem não está acostumado com a metodologia,
Na hora que abre o álbum, você tem que estar lá no horário, porque na hora que abre o álbum, se tiver 5 unidades de uma planta, as 5 primeiras pessoas que mencionarem, por exemplo, quero, sim, agora, qualquer palavra, dando a entender que vai querer comprar aquele indivíduo, se tem 5 unidades, essas 5 pessoas levam o indivíduo, a variedade, a espécie, tá legal? E eles também têm um Instagram, tá aqui, ó. Basta segui-los, questionem por direct qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem, mas o local principal para aquisição é sem dúvida nenhuma o Facebook Brilho do Sol, Cactos e Suculentas, do produtor André Emer, lá do Sul. E aí que eles me mandaram um super recebido, vou dizer que é um recebido em termos de variedade, nível de coleção, nível de exclusividade, e em meio a tantas suculentas que existem hoje, com tantos nomes diferentes, dos nomes mais fáceis aos mais esdrúxulos, eu sugiro você se atentar aqui ao Fly Channel, aos Jardineiros Urbanos, porque eu tenho um critério de seleção, eu faço direta ou indiretamente uma curadoria, obviamente que é em cima dos meus critérios. Eu gosto muito de planta, mas não é qualquer planta mesmo assim. Antes de mais nada, eu sou colecionador, seja de espécies, famílias de florestas úmidas, seja de espécies, famílias de florestas desérticas, áridas, e o olhar está sempre em cima do que? Da diferenciação, do que é realmente inusitado. Pode ser uma frescura, pode ser que não, mas é assim que eu atuo, é assim que eu sou como colecionador, antes de mais nada, e é assim que eu atuo também como fly e jardineiros urbanos. Então assim, mediante a tantas variedades de suculentas que existe hoje no Brasil e no mundo, é coisa de se perder mesmo. Fiz aqui uma seleção compacta, peronomútil, para um indivíduo é muito legal, mas compacta em relação a tantas plantas. Suculentinhas, cactácea, crassulácea, asfodelácea. Então bora lá, chega de trololó, vamos ver o unboxing aqui, ou melhor, já está aberto. Vamos desenrolar, voltando à rotina aqui de desenrolar as pequenas múmias, cheio de papel macio à volta de cada uma dessas joias. Beldades são as arace, joias as suculentas. Tá aqui, modelo clássico de embalagem, nesses montinhos aqui de papel absorvente branco, ó. Olha quanto, nossa, um volume muito legal. Uma simples conversa aqui virou uma bela de uma parceria inicial, né? E aí vocês vão me perguntar assim, mas Fly, suculentas estão na moda ainda? E aí eu vou responder assim, olha, seja arace, seja apocinace, seja begoniace, seja crassulace, asfodelace, cactace, enfim. Para mim, o que é mais importante não é a moda em si. O Fly vai seguindo tendências e tudo mais. Mas o que é mais importante é o meu espírito de colecionador, espírito de cultivador. E o que melhor justifica esse meu posicionamento é que eu não troquei as minhas suculentas pelas arace. Eu as reposicionei, dando boas condições climáticas, suculenta na chuva, em substrato perfeito, cresce e se desenvolve lindamente. Então essa é a minha visão em relação à moda e ser colecionador. Esses dois conceitos podem andar juntos, mas no meu caso são duas gavetas separadas, tá? Então eu vou começar a desenrolar. O episódio de hoje eu vou destacar principalmente a Asfodelace, que são as aloe, as joias aloe de coleção e tudo mais. E num próximo episódio, parte integrante deste, eu vou falar das demais aqui, ao mesmo tempo que eu reformo a areazinha lá da floresta desértica, floresta seca, floresta árida que eu tenho aqui em casa, tá bom? Então, vamos aqui sem saber o que tem dentro. Ahá! Eu vou deixando as IDs na tela.
Vantagens no transporte de suculenta, qual que é? Baixa umidade, sofrimento, é muito mais de boa em relação a arace, tá? Estresse e tal, justamente porque elas têm um reservatório muito maior de água dentro de si, né? O que pode acontecer às vezes se a viagem demora, que elas começam a estiolar. Estiolamento é muito comum nesses carinhas aqui. Por isso, um sol de 4 a 6 horas é fundamental. Isso aqui é uma joiazinha pro episódio de hoje. E veio sem nome essa. Acho que tem alguma coisa grande aqui agora, hein? Uma das especialidades do André Emer, da Brilho do Sol, Cactos e Suculentas, da produtora, são as gibifloras. Ele cria híbridos e ele tem mais de 600 variedades, todas criadas por ele. Essa aqui é uma gibiflora bem interessante, ó, cheio das carúnculas, que são essas rugas e tal. E consequente esse carinha aqui, Echeveria gibiflora J. desprez, é provavelmente a mais interessante que até hoje eu trouxe para o meu rolê. Muito legal, um porte bem interessante já. Olha as cores, tá? Um Astrophytum cactácea aqui, gente. Olha só que Astrophytum bonito, grandão já, ó. Astrophytum cactácea. Existem centenas, talvez, de variedades desse bicho aqui. Bem legal, olha que enorme. Ausente de espinhos, que na verdade tem um pouquinho só. Fácil de manipular. Curio é japonês o nome. E aqui temos outra gibiflora, Echeveria gibiflora, híbrida produzida pelo André Emer. Esse carinha aqui é a gibiflora, Echeveria gibiflora Locatelli. Meio que semelhante à anterior, pelo menos numa primeira vista. Tá num porte bem legal e olha, pesadinha, viu? Graças a este armazenamento de água. Fly, qual que é o preço médio dessas espécies mais específicas, exclusivas, únicas, produzidas aí pelo Brilho do Sol, Cactos e Suculentas? Olha, o valor médio de umas plantas assim, bem exclusivas e específicas, de coleção e tudo mais, é um pouco inferior, a média é inferior às arace, tá? Porém, contudo, todavia, está na casa das centenas de reais. Algumas atingem milhares de reais. São indivíduos maiores, grandões, já adultos, matrizes e tal. Ah, olha esse carinha aqui. Deixa eu ver até se eu vou conseguir dar sequência. Bichinho aqui bem exótico. Uma das características das suculentas, ou parte delas, é essa coisa meio toy, meio fluffy, meio fofinho, assim, engraçadinho, né? Como este indivíduo do Conophytum bilobum, tá? Quem cuida, cultiva, coleciona suculenta se atrai exatamente por esse jeito meio fluffy, meio bonitinho, gracioso, engraçadinho, bonequinho, sabe? De algumas variedades e espécies de suculenta. Ah, outra Aloe High Collection aqui. Tailandesa, hein, ó. Híbrida tailandesa. Já tenho algumas dessas. Eu vou mostrar ainda no próximo episódio. E este vai ganhar destaque nesse ainda hoje. Muito diferentão. Olha só, é uma joiazinha. Uma pequena joia. Olha as cores. Laranja, tons de verdes variados e um laranja muito bonito. Muito, muito, muito. Tem um azulado também. Sensacional. Teve uma vez que comprei suculenta, extraviou, alguma coisa assim. Passou 20 dias viajando. Soltou um bebezinho.
Vamos combinar que eu estou indo meio abrupto, né? Mas Aloe japonesa, híbrida HB523. Olha os códigos que a gente nota aqui também. Mais ou menos como é o SP69686, né? Philodendron. Próxima joiazinha. É bem legal participar dessas aberturas de álbum que eles fazem, viu? Porque você fica naquele clima de tensãozinha básico para ver se você consegue adquirir a planta que você quer mediante centenas, com um quero num tempo suficiente em relação à quantidade que eles disponibilizam da espécie, da variedade. Gênero Crassula. Hoje talvez entre Haworthia, Haworthiopsis, Aloe, Crassula talvez seja um dos gêneros que eu mais curto do grupo das suculentas, tá? Crassula cultrata variegata. Essa aqui que eu escolhi a dedo. Putz, eu achei esse bicho tão interessante, tão fluffy, tão fofinho, uma coisa meio Super Mario Bros, uma coisa meio Nintendo assim. Enfim, pirações pessoais nessa pegada meio brinquedinho, fofinho, legalzinho que são as suculentas. E o filhotinho veio solto aqui. Olha que serzinho mais louco que é esse cara aqui. Achei louco demais assim, olha. Aloe castiglionie. Olha que bonita que ela é. Da Tailândia, híbrida. Aloe HC11. Muito diferentona ela, olha que sensacional. Outra pequena joia, olha. Pena que cresce. Igual petzinho, pena que cresce. Mais uma pro episódio de hoje. É uma produção do André Emer. E vou dizer, tá de parabéns, sabe por quê? A tonalidade dessa Aloe, tá certo que suculenta muda muito de cor em relação ao clima, né? Eles curtem clima mais seco e frio, ou melhor, com uma alta amplitude térmica. Quanto mais amplitude térmica, mais estressadas elas ficam, né? Totalmente oposto das espécies de florestas úmidas, como as Arace. De qualquer forma, esse amarelado alaranjado nos detalhes e este tom de verde meio limão é realmente diferenciado, viu? Muito legal essa produção do André Emer. Vamos para a última múmia. 14ª variedade. Vamos ver o que nos aguarda aqui. Pelo visto é uma grandinha. Ah! Essa Echeveria eu escolhi também. Achei bem bonitona. Tonalidade vermelha, umas folhas, um desenho bem interessante. Uma Echeveria. Echeveria gibiflora Diamond State. E essa belezura aqui, ó. Parece uma escultura. Essa bichinha aqui parece uma escultura. Destaco também melhor na segunda parte correspondente a este EP. Bom, aí antes de mudar a angulação da câmera aqui, o que muda inicialmente em relação ao cultivo? Primeiro, o pote, o vaso, prioritariamente de barro, porque como é de uma região desértica, quanto menos acumular água, melhor. E o vaso de barro, ele puxa a água, puxa o excedente, né, por dentro aqui, suga, molha o vaso e evapora do lado de fora, tá? Então qualquer excedente de água, rapidamente o vaso vai puxar. E o substrato, inicialmente, também tem que simular um contexto de floresta seca, floresta desértica, floresta árida. E aqui eu fiz o quê?
Então, a ideia da aeração continua, substrato bastante aerado, porque bate as chuvascas, os temporais desérticos, bate e rapidamente puxa, né? Não acumula água. Você não vê empoçamento no deserto, tá certo? Então, porque o solo lá é extremamente aerado. E para simular esse contexto, então, a gente tem aqui casca de arroz carbonizado, um pouco de substrato já de terra, material orgânico enriquecido para liberar um nutriente aqui para a espécie e carvão, basicamente. Esse carvão, inclusive, que eu uso muito para suplementar a urutau com as arace, com as folhagens. Esse carvão aqui vem em pacote feito exclusivamente para suculenta. Eu só adaptei a realidade. É um carvão feito de turfa e casca de pinos carbonizada. Bom, eu vou pegar aqui a Aloe verde-limão alaranjada, criada pelo André Emer, High Collection, tá? Uma híbrida muito interessante, muito diferenciada, uma pequena joia. A Aloe é uma pequena joia. In my point of view. E aí, situação clássica aqui. Só vou fazer de uma, pulo o vídeo, mudo o ângulo e a gente continua. Suculenta é aquela coisa. Eu aqui resolvi plantar bonitinho, mas às vezes só de encostar aqui no vaso, por exemplo, colocar aqui assim, ó, pimba, ela mesma vai se virar, vai buscar se enraizar aqui, então não tem grandes galhos, tá? Ah, mas você não colocou no centro, igual as aráceas. No caso aqui foi sem querer, tá? Não consegui centralizar muito bem. Então, só para vocês terem de referência, família Asphodelaceae. Essa aqui é uma aloe, tá? Esta é a aloe vera, que o pessoal utiliza aí para produtos de beleza, pele, cabelo e tal. Essa aqui seria a mais comercialmente utilizada, embora hoje eles tenham, o mercado tenha substituído por uma outra aloe, que eu esqueci a espécie agora, e não é exatamente a aloe vera, que é esse cara aqui. Herança da minha avó, Aloe arborescens. Esse carinha aqui tem princípios medicinais. O meu avô costumava a pegar um pouquinho desse cara e bater junto com uma vitamina de frutas que ele fazia lá e misturava com isso aqui também. Este cara é muito utilizado para as questões de queimadura. Então, se você está com uma queimadura na pele, alguma coisa assim, a seiva dessa arborescens é mais medicinal, tem um caráter um pouco mais medicinal, não cosmético propriamente. Então, esses são os caras mais tradicionais, mais comuns. E a partir daí, então, os cultivadores, principalmente do extremo asiático, do leste asiático, da Ásia Oriental, estão desenvolvendo variedades ornamentais para a gente, como a gente vai ver agora. Umidade do ar em 82%. Para as espécies, para as variedades, para o grupo das suculentas, que originariamente curtem um clima árido, essa umidade de 82% é demasiada. Então eu não vou regar hoje as plantinhas, porque no substrato, a parte do solo enriquecido, ele já estava bem molhado, para falar a verdade. Então o substrato está com uma leve umidade, tá ok, umidade muito alta. Lembrando que, ao contrário das arace, ou melhor, da grande parte das folhagens de florestas úmidas, a amplitude térmica é uma ocorrência diária nos desertos. Você vai ter meio-dia aí a 30, 40, 50 graus às vezes, e noites geladas, muito frias, um pouco mais úmidas e frias. Então a beleza máxima das suculentas a gente vai ter em regiões de maior amplitude térmica, que no caso a gente pode retratar o sul do Brasil, talvez, onde a gente vai ter dias, meio-dia mais quente e noites bem geladas. Só para avisar vocês então que eu não reguei, não fiz a rega em abundância, porque está muito úmido hoje. Se tivesse quente ou até mesmo frio
mais seco, eu faria rega em abundância em cima delas, tá legal? Primeiro carinha aqui é um híbrido entre dois gêneros da família Asphodelaceae. A gente tem aqui Gasteria e Aloe. E o pessoal acabou criando esse gênero Gasteria Aloe, nessa mistura entre dois gêneros diferentes. Olha só que interessante, então. Entre as suculentas é possível hibridizar gêneros diferentes, né? Da mesma família. Tem um tom de verde bem interessante, esse aspecto durinho, né? Tradicional, comum em suculentas. Um bebezinho bem legal aqui. Aloe HC, Tailândia. Tem aqui tonalidades de azul, tonalidades de verde, tonalidades de vermelho, laranja. É um bebezinho ainda e é claro que à medida que for crescer vai ficar bastante interessante, tá? Pela minha experiência com Aloe híbrida, eu já tenho alguns indivíduos híbridos com essas características aqui de misturas entre espécies Aloe, e eu posso dizer assim que elas são muito resistentes, elas crescem com uma boa velocidade e o mais interessante é que ela libera muitos filhotes laterais, muitos. Então no quesito reprodução e você conseguir presentear amigos, fazer trocas, é uma plantinha aí que gera um fluxo, uma dinâmica bastante interessante neste sentido, tá? Diferente da Echeveria, por exemplo, não dá para você arrancar uma folhinha e tentar fazer propagação. O lance é aguardar liberar filhotinhos laterais, que é algo bastante comum nas Aloe e também nas Gasteria. Carinha bem diferenciado. Esse bichinho aqui eu imagino que adulto vai ficar muito interessante. Provavelmente na viagem aqui quebrou a pontinha ou foi no meu desenrolar mesmo, tudo bem. Como eu disse, são espécimes e variedades muito resistentes, tá? Não dá muito trabalho de cultivo. E os caras lá da região asiática, Ásia Oriental, para variar, estão há alguns anos gerando essas variações aqui e criando coisas sempre diferenciadas. Cores e texturas são características marcantes das Aloe híbridas. Essas pequenas joias aqui. Bem bonita também, os japoneses adoram essas plantinhas fofas, bonitinhas, que tem um certo nível de aconchego ou de escultura, que lembram às vezes bonequinhos e tal. Eles são muito fãs, não posso negar minha origem neste caso. Tem um filhotinho aqui que ficou meio soterrado, soltou aqui no desenrolar das múmias. E esse carinha aqui, do jeito que tá, ó, deixa bem aqui, acondiciona bem, não exagera na rega, esse carinha aqui vai se desenvolver super bem. São plantas que realmente o trabalho é bem minimizado, tá? Até hoje, em nenhuma das Aloe, nem nas selvagens espécies, nem nas híbridas que vieram do brilho do sol, cactos e suculentas, em nenhuma delas eu tive problemas de praga, zero, nada. Nem nas Aloe, nem nas Gasteria, nem nas Gasteria Aloe. Realmente é muito tranquilo de cultivo, tá? O cuidado principal são dois: luz, incidência solar ao máximo possível em cima delas e cuidado com o excesso de rega. Mas eu posso dizer que mesmo que exceda um pouco de rega nas Aloe das suculentas, do grupo das suculentas, elas são as mais resistentes também, tá? Espero que a lente esteja podendo captar todos os detalhes de cores, texturas e formas dessas híbridas aqui. Aloe High Collection Brilho do Sol Cactos e Suculentas, produção do André Emer. O que me chama a atenção neste indivíduo são as cores, tonalidades de verdes do limão, um verde um pouco mais claro em relação às demais, tons de amarelo, tons de laranja e tons de vermelho, tá? Bem bonita. E
por fim, mas não menos importante, quando abriu o álbum de coleção, e eu fiquei lá na fissura, me deparei com a foto dessa, eu pus o quero lá rapidinho no comentário, e nem foi a que mais saiu rapidamente assim, não entendo bem porquê, mas assim, em termos de diferenciação estética, pra mim, essa Aloy Castiglione é muito interessante. Ela tem um tom de verde bem legal, um tom que se aproxima bastante às Aloy, mas esses detalhamentos na bordas, esses pequenos espinhinhos avermelhados, alaranjados, são muito característicos, muito interessante, muito bonito, tá? Veio com um filhotinho aqui que soltou também, já condicionei. Achei essa Aloy aqui a mais diferente de todas. E me lembra muito assim, parte de um cenário de um Mario Bros, de um jogo do Super Mario, alguma coisa assim, sabe? Pelas cores, pelas formas. Remetendo de novo a essa questão desses mimos, dessas pequenas joias, dessa coisa fofa, fluffy, que essas pequenas suculentas, por enquanto pequenas, remetem neste universo do grupo das suculentas, das Crassulaceae, das Cactaceae e das Asphodelaceae. Então, como dito, por enquanto eu não vou regar. Vamos ver se amanhã esquenta, se pelo menos abre o sol. Suculentas, mesmo assim, por meses, elas não vão sentir a ausência de água, no caso, tá? Em hábitat original, as espécies ficam praticamente irreconhecíveis em relação ao que a gente vê em cultivo. Você fala assim, não é possível que este carinha aqui no hábitat natural, hábitat original, tem esta aparência, fica tão torneada, bem formada, bonita em contexto de cultivo, excito. Novamente, preservação excito. No caso dessas aqui, essa aqui talvez seja espécie, né? Porque a gente está falando de Aloy Castiglione. Até quem souber me fala, só que é espécie. E aqui, um híbrido japonês HB523. Vou ficando por aqui, meus queridos plantoides, e na segunda parte, anexo a este episódio, vocês vão ver eu fazer uma limpeza geral lá no meu cantinho de floresta desértica, floresta árida. Vou tirar um monte de mato que nasceu nos vasos, vou replantar algumas espécies que viraram pequenos arvoretos, algumas crassulas já viraram pequenos arvoretos, vou dar vasos individualizados, enfim, vou dar uma geralzona. Talvez eu leve meu Chrysophyllum imperiale já para aquela área também, para ele começar a virar gente grande em termos climáticos e tudo mais, tá bom? Vou ficando por aqui e até a segunda parte então deste especial sobre Crassulaceae, Cactaceae e Asphodelaceae. Valeu!